Gravado no auge da pandemia, esse novo drama aqui traz um casal que decidiu ter uma DR até de madrugada. Vai rolar muito papo sobre cinema, muita crise nesse relacionamento também e duas atuações maravilhosas. Tô falando aqui de Zendaya e John David Washington no novo romance, que é um romance bem às avessas, intitulado Malcolm and Marie, produção da Netflix. Bora falar sobre isso agora. Vem! Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes. Ó, já que você chegou até aqui, aproveita e cheque se você tá inscrito aqui no canal, ok? Se você não tá inscrito, então já faz o seu dever de casa e não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes, e lá no Facebook, no Rafa Gomes Cinema. Pois bem, vamos falar desse novo drama original da Netflix intitulado Malcolm and Marie, que foi gravado durante a pandemia e foi um dos primeiros filmes, se eu não me engano, foi o primeiro filme que foi anunciado, que havia sido gravado durante esse período da pandemia. E aqui a gente tem esse casalzão aqui, interpretado pela Zendaya e pelo John David Washington, filho do Denzel Washington, que estão voltando de uma pré-estreia de um dos filmes do Malcolm, que é esse rapaz aqui interpretado pelo John David Washington. Só que eles voltam pra casa numa vibe péssima, porque é agora que vai rolar a DR do século entre esse casal. A gente tem aqui a Marie, vivida pela Zendaya, que tá não apenas muito chateada pelo fato do seu namorado não ter citado o seu nome durante a estreia do seu filme, como ela também tem muitas mágoas em relação ao relacionamento deles e a forma como eles se tratam, ou melhor, se distratam. E aqui, ao longo de uma longa noite, os dois vão colocar todo o relacionamento deles não apenas em xeque, mas vão tentar colocar também em pratos limpos, para ver se eles conseguem fortalecer a relação ou, quem sabe, dar um fim de vez nesse namoro. Então é claro que vai ser uma noite de muita conversa, muita discussão também e, é claro, oscilações no humor de uma hora para outra. É uma loucura isso aqui. Parece que a gente realmente invadiu a casa de um casal que estava no auge da treta e aí a gente está assistindo tudo de pertinho ali. Pois bem, essa produção foi dirigida e roteirizada pelo Sam Levinson, que vocês conhecem muito bem, porque ele é o responsável pela série Euphoria, da qual a Zendaya é protagonista, e que também lhe rendeu, é claro, o papel de Rue na série Euphoria. Lhe rendeu o seu primeiro Emmy Award e fez com que ela se tornasse a atriz mais jovem a conquistar a estatueta na categoria em que ela foi indicada, viu? Então a gente já vê aqui que o Sam Levinson tá trabalhando com a Zendaya, com quem ele já trabalha há bastante tempo, e a produção foi toda feita em preto e branco, com uma pegada bem noir, uma estética lindíssima, uma direção de fotografia maravilhosa que realmente sabe explorar tanto as luzes como as sombras e também sabe valorizar muito o tom de pele dos atores negros. Eu já falei isso pra vocês lá no Instagram, mas existe um desafio gigantesco de você saber valorizar a pele retinta, que é a pele negra, que é um tom mais escuro, de forma que ela realmente seja valorizada em tela e que não estoure diante da iluminação. E a gente vê que o Sam Levinson teve esse cuidado de realmente destacar a pele retinta do John David Washington, à medida que ele faz também um contraste com a pele negra mais clara da própria atriz Zendaya. Eu achei que nesse aspecto estético a produção ficou lindíssima. Eu acho que pro tema mesmo, essa DR romântica com uma pegada super dramática, combina muito uma produção com uma estética mais noir, porque ajuda a dar mais dramaticidade para as cenas e também ajuda a valorizar ainda mais a caracterização e a expressividade dos atores. Mas, em se tratando de roteiro, Malcolm e Marie é uma bela confusão. Eu acho que a primeira meia hora, os primeiros 40 minutos do filme são muito bem desenvolvidos, mas depois disso a produção começa a andar em círculos de um jeito que parece mesmo que você está acompanhando uma DR de um casal, que são duas pessoas de cabeça muito fechada, pessoas que são realmente inflexíveis e que não conseguem chegar num denominador comum. Parece mesmo que você está vendo uma treta de relacionamento ali, que a coisa não sai do lugar. O problema do roteiro de Malcolm e Marie é exatamente esse. Ele embarca na treta do casal e faz com que o roteiro se torne repetitivo depois da sua primeira metade, fazendo com que não apenas o nosso interesse vai se esvaindo ao longo da produção, mas fazendo com que a produção realmente não saia do lugar, porque eles ficam ali enfornados dentro da casa. É claro que eles saem, vão pro jardim e tal, mas nada muito longe do ambiente doméstico. Eles estão ali dentro do mesmo ambiente a maior parte do tempo.
tempo e a produção fica nessa, sabe? Nesse chove não molha, nesse vai e volta, nesse vai e volta. Acho que pelo fato do roteiro ser muito repetitivo, isso prejudicou um pouco a montagem da produção também, porque quando você tá assistindo o filme, conforme você vai chegando no final do filme, você começa até a pensar que dava muito bem para recortar algumas cenas do final, embuti-las no começo, tirar o meio da produção, mudar o final. Dava para você fazer uma ginástica gigantesca ali naquele filme e realmente recortar, podar e tirar muita sobra, porque o problema de Malcolm e Marie é que ele é um filme que tem muita barriga, tem muita sobra. E assim, embora muitos dos diálogos sejam realmente pontuais e sejam bem alinhavados, principalmente nas falas do John David Washington, que tem ali monólogos super extensos que acho que passam de 5 minutos dele falando sozinho, argumentando consigo mesmo, tentando defender o seu ponto e até mesmo contra-argumentando a sua namorada, né, vivida pela Zendaya. Mas eu acho que dava pra fazer muita melhoria ali naquele roteiro, dava pra mudar demais, porque embora os diálogos sejam bem sólidos, eles começam a ficar também exaustivos, exauridos e vai fazendo com que a produção se torne um pouco mais maçante. É uma pena porque assim, o filme acerta nos seus principais aspectos, que é na caracterização dos seus atores, nas atuações dos seus atores, é claro, na direção de fotografia também. A estética do filme é linda, mas quando chega no cerne do roteiro, ele tá muito confuso. Às vezes eu acho que Malcolm e Marie até poderia ter sido reduzido para um médio, um filme de média metragem, sabe? Não diria um longa, ou talvez um curta de 10, 11 minutos ou até 15 minutos. Eu acho que assim, do jeito que ele ficou ali de 1h45, não rolou, porque eu acho que a produção poderia ter sido resolvida de forma mais rápida mesmo, ou ali dava até para cortar uns 20 minutos e deixar o filme como um longa, mas um longa de 1h20 de duração, porque tem muita coisa ali que poderia ser facilmente excluída e não prejudicaria tanto a experiência de quem está assistindo, como até mesmo a intensidade e a dramaticidade dos personagens. Mas é um filme que, assim, em seu argumento, em geral, é um argumento muito bom, só que pode ser reduzido também. Como eu falei pra vocês, tem alguns discursos do John David Washington que são de 5 minutos de duração. Eles são bons porque eles mostram a intensidade e realmente a caracterização espetacular que ele deu pro personagem Malcolm. A gente realmente acaba sendo imerso ali em todos os momentos que o John David Washington tá em cena, roubando a cena e realmente declamando tudo que ele pensa, tudo que ele acha que deveria ter sido. Então é muito bom pra ver a atuação dele, pra gente ver até onde ele é capaz de ir. Mas fora isso, poderia ser reduzido também. Um dos momentos que eu mais gostei de Malcolm e Marie é logo no seu início, em que a gente tem um plano sequência incrível e inesgotável, onde a gente vê o Malcolm indo de um canto ao outro da sala, enquanto a Marie tá encostada na entrada da casa ali, na entrada dos fundos, na verdade, fumando um cigarro, e enquanto ele vai declamando seu ódio pelos críticos de cinema, ele é um cara que tá ali sofrendo de ansiedade para querer saber o que os críticos vão falar do seu novo filme. Ele vai de um lado ao outro da casa, refletindo e declamando e também destilando a sua ira. É uma cena incrível porque a câmera só vai passeando de um lado para o outro, realmente acompanhando o movimento do ator. E é maravilhoso porque ali a gente fica com os olhos vidrados no John David Washington, enquanto a Marie tá fazendo pouco caso do que ele tá falando, porque a gente já percebe ali que ela tá acostumada com esse discursinho dele, que acaba sendo até mesmo repetitivo. Mas é isso aí, Malcolm e Marie é um filme que é ruim, mas é bom. Ele é esse filme meio confuso, que faz com que a gente compre a ideia até certo ponto, mas também faz com que a gente se perca do filme e perca o interesse pela produção. Mas é uma produção que, em termos técnicos, mandou muito bem, sim. Só que é isso aí, né, gente? Poderia ter sido melhor, poderia ter sido bem melhor. Mas se você não assistiu, corre lá pra Netflix e assista, porque pelas atuações vai valer o seu tempo sim. Mas tenha paciência, ok? E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal não, porque vocês sabem que tem muita coisa boa aqui. E já vai, se inscreve aqui no canal e também não deixe de me acompanhar nas redes sociais. No Instagram, no @Rafa Gomes, e lá no Facebook, no Rafa Gomes Cinema, ok? Um beijo pra todos vocês e a gente se vê na próxima. Tchau!